acesas. E aí começamos a entender melhor de que nós precisamos ter Jesus, o Espírito de Deus, uma boa medida dentro do nosso cálice. Porque não podemos estar pelo azeite, mas não deixar faltar o azeite no final. Você pode ter azeite em qualquer quantidade dentro do vaso, mas não pode deixar que no momento que aparecer o noivo tenha azeite e não esteja no ponto final. Foi o problema das nécias. As nécias, elas tinham azeite, mas pediram mais azeite emprestado às outras e elas não deram. Porque aquele momento não é mais tempo de poder dar azeite. Esse é o momento de você viver o azeite. O que é isso? Eu achei estranho, mas não é não. Eu já vi vários posicionamentos de hoje, de revelações da vida de Cristo, em que há tempos que hoje você não pode mais pregar tudo que tem que pregar. Porque Deus quer rápido isso. Deus hoje está querendo aqui jogar a palavra, vem, não veio, vai para outro. Nós precisamos hoje entender que hoje nós estamos nos últimos tempos do Evangelho. Temos que levar para o Evangelho, temos que pregar, mas não temos que perder muito tempo com quem não quer. É como os discípulos no início. Jesus vai lá, não quis, bate o pó dos pés e deixa. Ou seja, nós precisamos hoje ter azeite, mas também saber que o azeite é fundamental para a sua vida individual. Sobrou, você dá. Mas no último dia, se você der, você fica sem. Então você tem que saber que você tem que cuidar mais da sua vida do que a dos outros. Isso é uma verdade. Tem gente que às vezes não cuida de si. Fica pregando e não ora. Olha o que eu estou falando aqui. Tem gente que fica pregando, faz obra de tudo que é jeito, tudo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, mas não cuida do casamento. Tem gente que prega e não cuida do filho. E aí vai perdendo, e aí daqui a pouco o negócio cai total. E não sabe aonde começou. Porque não orou. Não se posicionou atrás do azeite, não cuidou do seu próprio azeite. Fica cuidando de todo mundo, e Jesus falou, naquele último dia lá, vai estar na porta. E muita gente que acha que não vai ser o primeiro, vai ser o último. Os últimos serão primeiros. Porque os primeiros estavam muito bom, estava maravilhoso, tal, mas no final perdeu. Porque não manteve, não se preocupou consigo. E Deus está querendo hoje pessoas com azeite cheio, que buscam, porque a hora que chegar, tem que estar com azeite ali. Não é? As nécias não tinham azeite suficiente, mas tinham azeite. E nós hoje temos dois tipos de igrejas, mas dentro das igrejas, dois tipos de crente. O crente deve ser três. Aquele que não tem nada, aquele que tem um pouco, e aquele que tem bastante. Eu não vou aqui definir cada um dos três, mas pela experiência que eu tenho mais ou menos do Evangelho, eu posso definir isso para vocês, mas nem sempre posso acertar. Porque há tanta coisa que eu não vivi ainda. Há tanto tipo de crente que eu nunca vi. Eu vejo crente hoje defendendo coisas que eu nunca pensei que fosse defender. Para mim talvez nem seja crente. Eu estou pensando que é. E aí a gente fica imaginando, como é que pode o crente defender uma coisa desse tipo? E eu fico preocupado. Eu não sei nem se é crente ainda. Porque crente tem um íntimo conhecimento da palavra, sabe quando está andando. Sabe quais são os pontos principais do Evangelho? E ele sabe defender os princípios do Evangelho. Mas tem gente que prefere não. Apareceu um pastor esses dias aí, né? Aí eu vi no Facebook. Aí vocês viram a imagem? Um pastor dizendo que estava não sei o que, estava tal, defendendo isso, aquilo. Aí quando chegou a mostrar a imagem dele num terreiro de macumba, né? Vocês viram? E aí todo mundo, caramba, esse tipo de pastor, né? Então todo mundo pensando que era pastor, não era. Então, há muitas surpresas. A Bíblia fala que nesses últimos dias muitos se apostatarão da fé. Apostatar, perder a fé. Pessoas que eram
cristãs que vão virar ateus. Já está acontecendo. Pessoas que eram isso e vão deixar e vão seguir aquilo. Pessoas que vocês vão ver hoje se dobrando o joelho com Jesus e daqui a uns 10 dias, um mês, se dobrando diante de Baal. Vocês vão ver essas coisas por aí, em qualquer lugar. Mas aqui, Daniel é a figura do crente que Deus chamou, que passou por frustrações. Aqui no capítulo 1 fala aqui, no versículo 1, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Primeira coisa que isso foi feito foi tirar, deturpar, tirar os valores da casa de Deus, desarrumar, desorganizar, minar, isolar, tirar o efeito da casa de Deus no meio do povo de Israel. A primeira coisa que Deus chamou você para vencer é aquele negócio que vem para tirar de dentro da sua vida os efeitos da casa de Deus. A igreja, ela foi feita para abençoar você, mas se você estiver longe dela, você não pode sofrer a causa de estar longe dela, porque na verdade o Deus que você está buscando dentro dela é o mesmo Deus que vai estar com você lá fora. Isso não está sendo justificativa para você que se valer disso, dizendo, não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. Não é isso. Mas o que eu estou falando é que o maligno, ele vai tentar tirar as coisas que traz suprimento para a sua vida de perto de você. Vai tentar tirar. E Deus, ele quer que você tenha um entendimento dessa estratégia maligna. Olha só o que foi feito contra Daniel. Primeiro foi tirar a base da centro de adoração, a casa, de perto da vida deles. Segundo, olha lá, disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. Essa é a terceira coisa. Então, a segunda aqui, que foi que ele quis? Tirar aquilo que mais brilha na sua vida, aquilo que mais você faz de melhor, aquela habilidade que você faz bem, que Deus te deu para você fazer. Ele quer tirar tudo isso de você. Ele quer tirar a casa, a estrutura, ele quer tirar os dons, as coisas lindas que Deus deu para dentro da sua vida espiritual. Para quê? Para transferir para Ele, para colocar para o lado dele, para Ele fomentar para o lado dele, e Deus perder do lado aqui. Essa é a estratégia do maligno. Terceira coisa, ele pressionar você dentro da área fisiológica, colocando como é que tem que ser a sua vida e as suas necessidades têm que ser supridas. Ele quer que tudo seja em direção a ele, o maligno. Ele pegou que os manjares que eram dados para o maligno, para o rei que era apresentado a ídolos, ele queria que foi dado para Daniel e seus amigos. Vocês vão entender quando eu estou querendo levar um negócio. E aí, seguinte, o que eu quero dizer isso para vocês é que toda a pressão, que todo o esforço maligno para tentar quebrar, achar uma brecha dentro da vida de Daniel, para que ele deixasse a fé dele, foi feita aqui nessa passagem. E na hora que ele botou o manjar do rei para que eles pudessem comer, aqui no versículo 8 diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E aí vocês conhecem a história. E eu gostei desse posicionamento aqui. Porque quem tem esse posicionamento aqui de não se assentar, sentou no seu coração não se contaminar, fica imaginando Daniel no meio daquelas pessoas todas, no meio daqueles soldados, no meio daquele reino que estava daquele império, e de repente tomar no seu coração e desafiar um posicionamento que o rei tinha lhe dado, que comesse das suas iguarias, e ele falar assim: olha, eu não quero me contaminar com isso aí. Ou você, vamos fazer uma coisa, eu quero comer legumes,
porque talvez os legumes não estivessem no preparo da comida que ia ser apresentada para os ídolos. Os legumes serão separados à parte, antes da preparação. E aí, é esses legumes aí que eu quero. E nesses legumes aí, isso aqui não é nada de jejum não, irmãos. Isso não é jejum não. Ele pegou os legumes porque era estratégia. Era comer aquilo que não era apresentado. Ele não deixou de comer, ele comeu. Mas o que não era apresentado a ídolos. E ele se afastou da contaminação. No momento que ele se afastou da contaminação, ele criou um caminho espiritual para não ceder às questões de Deus que ele conhecia. Porque nessa época aqui, Levítico existia. A regra de vida, de fé deles existia. E eles não queriam comer comidas sacrificadas a ídolos. Não queriam se contaminar com Deus, que não era o Deus deles. E aí ele se posicionou, e aí fez uma prova com o cozinheiro. Olha, vou ficar 10 dias, se eu não ficar melhor, você pode, eu vou comer outro negócio, mas se eu ficar melhor, você vai me dar somente legumes. E foi isso que aconteceu. Deus, ele usou a fé dele, o posicionamento dele, e Deus honrou o posicionamento dele. E fez com que ele engordasse mais do que todos que estavam comendo comida normal. Irmãos, eu estou querendo fazer isso aqui. O sinal de Daniel nesses dias, na sua vida, é o sinal de que se você escolher a presença de Deus e não ser firme, ser constante, ser fiel a Deus que está na sua palavra, vai trazer vida para você. Vai trazer o melhor para você. Aleluia. Você não será colocado em xeque. Você vai prevalecer no meio daqueles que querem o teu contrário, que querem que você quebre, que você se contamine. Não se preocupe com eles. Ache o caminho da fidelidade com Deus. E Deus vai te honrar. Aleluia. Aqui na segunda coisa, aqui no versículo 17, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Sabe o que foi Deus naquela luta, naquela dificuldade toda que ele estava tendo naquele reino, de se posicionar com pessoas? Olha, não era só uma pessoa, eram muitas pessoas querendo que eles cedessem, caíssem, transgredissem a regra dele com Deus. Mas aí o que foi que eles fizeram? Deus deu mais dons. Fala assim para o seu irmão: Deus, quando você escolher o lado de Deus, Deus vai dar mais para você. Quando você escolher o lado de Deus, Deus vai dar mais para você. Mais para sabedoria, mais conhecimento. Sabe para quê? Para você encontrar o caminho no meio da adversidade, no meio do contrário. Pessoas que você pensa A, pessoas pensam B. Pessoas que vão xingar, pessoas que vão... Eu sei disso, que eu estou no trabalho, eu sei que é isso. Só querem botar palavrão na sua boca. Só querem botar forma de pensar em cima de você. Outro dia eu estava passando, vou falar que vocês vão até rir, me achar estranho, mas vou falar para vocês entenderem. Eu estava passando, eu tenho até preocupação, porque um de vocês pode me ver na rua. E aí eu estava com 2 pessoas do meu trabalho. Aí eu passei e passou uma menina. Quando passou uma menina de cada direita, parou e ficou olhando assim. Aí eu parei assim, fiquei olhando, eu peguei o lance aqui, meu Deus do céu, eu fiquei olhando assim, pô, as pessoas me sabe por quê? Porque as pessoas com a cabeça no mundo são outras. Totalmente outras. Você não está andando com crente, não. Não estou andando com crente. Estou andando com pessoas que têm uma mente totalmente sintonizada em outras coisas. Sabe? E aí, daqui a pouco, eu me vejo toda hora nisso aí, porque a pessoa fica né? Casado. E aí, eu estou no meio do lago, me diga com quem antes e eu digo quem tu. Aí eu fico preocupado. Aí outro dia eu vi a Miriam. Cadê a Miriam? Aqui, né? A Miriam me viu. Engraçado. Se eu ver ela no meio do lago, a Miriam, se vê alguma coisa, a Miriam já sabe. Sabe que eu estou no meio lá do império, lá na boca do Nabucodonosor. Então, irmão, sério. Lá no local que eu almoço, aí chega as pessoas para servir, aí corre a cantada geral, né? Cantada. Aí eu abaixo a cabeça. Aí fico só olhando para a comida. Sério, para
gente não se contaminar. Mas não é fazer o que eles fazem, é não se contaminar, porque você vai ser tido como as pessoas que fazem o mesmo. E é difícil, mas Deus chamou você para vencer isso. Aleluia. Deus chamou para você não para sair, não. Deus chamou para você para brilhar. Glória a Deus. Para ser sal, Amém. para ser luz. Amém. Esses dias mesmo eu coloquei um versículo, está lá em 1 Coríntios 9, ou é 10? É 10, 6. Que Deus não receberá no céu adúlteros. Aí mandei. E eu não queria mandar. Eu pensei assim, cara, vai ser forte. Se eu ficar olhando assim, então eu mandar aquilo, casar, vai ser forte demais, né? A pessoa vai mandar embora. Aí eu pensei, mando, aí, o sinal. A pessoa mandou um vídeo para mim, falando sobre adultério. A própria pessoa. Aí eu, agora mesmo que eu mando, aí peguei o versículo e mandei. Pá, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Aí eu, o que você tem que saber é a hora certa. Se ele abriu a brecha, eu entrei. Então, sabe o meu posicionamento. Então, outro dia ele estava assim, do lado assim e falou, eu estou vendo aqui, se o Darlan, eu sei que o Darlan não vai olhar para ninguém. Ele falou, Darlan não vai olhar para ninguém. Isso aqui eu sei que não vai ter problema. Porque eles vão começar a ver você os seus valores. Ele vai começar a ver você que você é uma pessoa do Daniel. Que você não se contamina, que você não cede às posições que foram entregues do céu para você. Dos valores. E aí você vai chegar no ponto certo, daqui um dia, na hora certa de você pregar o Evangelho, vai todo mundo ouvir você. Mas Deus precisa de pessoas que sacrificam. Quer ver o que aconteceu? Eu vou até falar aqui para não ler mais. Depois que passou isso aqui, Deus deu visão e sonhos e conhecimento e inteligência. Sabe por que Deus fez isso? Para ser proporcional às lutas que se viriam contra eles. Deus começou já a dar capacitação para esses homens, para vencerem as lutas que viriam pela frente. E aí, o que foi que aconteceu? Tentaram achar nas regras do reino, ou melhor, o Nabucodonosor teve um sonho, e aí fizeram o seguinte, o rei queria saber o que ele sonhou. Já pensou isso, irmãos? Que coisa maligna. Alguém pedir para você dizer para ele o que foi que ele sonhou. Será que ele não se lembra? Olha que coisa maligna. Aí você vê, isso aí, sabe que tipo de vontade é essa? É só para Deus ser glorificado. Eu acho que não aconteceria nada disso aqui na terra. Mas aconteceu naqueles dias só para chegar no Deus de Daniel. Eu quero saber, não quero que você me diga, eu quero saber o que eu sonhei. Já pensou? E aí o que aconteceu? Quando chegou, mandou matar todos os magos que não diziam. E aí quando chegou para pegar Daniel, para levar para a morte, Daniel, para que está acontecendo? Ah, ele quer matar todo mundo, me dá só alguns dias. Me dá alguns dias para eu falar com meu Deus. E aí disse aqui no versículo 19 do capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Esse homem foi buscar a Deus, irmãos, para pedir assim: Deus, me revela o que ele sonhou. Sabe o que é isso para você, irmãos? É para você buscar esse Deus que pode te falar tudo que você precisa. Ele pode falar coisas que você nem imagina. Ele pode fazer coisas por você na sua oração que você nem, para poder derrotar gigante, para derrotar rei tranquilo, seja o que for, a autoridade que for, qualquer tipo de pressão que venha para tirar você da terra, para matar você, ele vai se opor e vai revelar para você. Amém. Deus não vai abandonar você nessa circunstância. Em nenhuma circunstância, porque você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Isso é verdade, irmão, isso é realidade. Isso não é brincadeira, isso é espiritual.
Isso aqui é verdadeiro. Se você serve a Ele, Ele vai fazer por você coisas que você nem imagina. Aí Daniel, vou seguir aqui adiante só mais alguns minutinhos. Não adianta olhar para o relógio, que lá está errado. Então, olha o final. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e os pôs por governador de toda a província de Babilônia. Olha só o que fez um homem de oração num local contrário, com todas as medidas contrárias, com um monte de gente contrária a ele, colocou ele sobre todo mundo, governador da província. Fala assim para o seu irmão aí: fica firme que Deus vai te fazer governador. Amém. Fica firme que Deus vai te fazer governador. Não ceda das suas posições diante do mundo. Não ceda, porque o propósito de Deus é que você seja maior do que eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 3:19. Aleluia. Tentaram, o rei ficou tão motivado com esse sonho de uma estátua. O sonho era estátua. Eu não vou falar sobre estátua, eu falo sobre o Apocalipse. Mas o sonho da estátua, que era a cabeça de ouro, inspirou um pouco ao rei. Aí o que ele mandou fazer? Mandou fazer uma estátua dele de ouro. Olha só. Gostou da estátua que Deus mostrou? Aí quis fazer uma estátua dele de ouro. Até parece um monte de gente, né? Gosta de fazer sua estátua de ouro. Sim, verdade. Aí, o que aconteceu? Ele determinou no reino que todos aqueles que não se dobrassem diante dessa estátua deveria se levar a uma fornalha. Olha só o tipo de luta que foi levantada contra esses homens. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ele determinou, acharam, viram que eles não se dobravam diante de Deus. E aí falaram com o rei ficou incomodado, teve que cumprir a sua palavra e mandou que lançasse ele na fornalha. E quando eles foram lançados na fornalha, diz que o rei olhou e viu um quarto ser que parecia um filho dos deuses, que na verdade era um anjo do Senhor. E aí ele viu que o poder que estava na vida daqueles jovens era muito maior do que tudo aquilo que tinham levantado contra ele, e deram a seguinte coisa, falou a seguinte coisa, que deu ordem ao reino, que todos aqueles homens agora estariam conduzindo todas as coisas do rei diante daquela província. Novamente, aqueles homens resolveram não se contaminar, se dobrando diante de um Deus diferente de Jeová. E aí que não fizeram aquela coisa e resolveram enfrentar a morte, se colocassem com risco da morte. Mas Deus foi no meio da morte, no meio da fornalha, e guardou aqueles homens. Depois disso, veio lá, eu quero aqui até fechar, porque eu quero terminar. Daniel foi visto também na questão da oração dele. E aí, como ele era um homem que não deixou de orar ao Deus dele, foi colocado novamente em regra e foi conduzido ao rei, e o rei teve que também fazer o quê? Lançá-lo numa cova de leões. E na cova de leões, aquele homem ficou dentro da cova, e ali com os leões, e os leões não fizeram nada com ele. E o rei, quando viu que nada fizeram contra ele, liberou, mandou que tirasse o selo dali, e Daniel saiu intacto. Como também aqueles jovens saíram intactos de dentro da fornalha, e nada aconteceu, nem um fio de cabelo se queimou. Vamos ficar de pé. Por que eu quero dizer isso aqui, irmãos? Porque Deus levantou você para vencer qualquer tipo de luta maior que exista contra a sua vida. As maiores pressões que advirem contra você, você foi preparado para vencer. Você foi preparado para poder ser liberto, livrado. Você tem o maior Deus do mundo. Ele não vai conseguir tirar o melhor de você para o uso dele.
Deus preservou você, fez você, para você alcançar lugares altos, para você ter coisas que nunca teve, para você conseguir coisas maiores e louváveis diante de muitos, para você subir posições altas, mas você não pode parar no meio do caminho. Você não pode deixar que os seus esforços sejam trocados por pratos de lentilhas. Você não pode deixar que tudo isso flua facilmente da sua vida e vá pelo ralo da sua vida espiritual. Deus está querendo chamar pessoas aqui para a guerra verdadeira da vida. E que você tenha uma estirpe, que você tenha fibra. Eu gosto dessa palavra fibra, né? Você fala, você tem que ser uma mulher de fibra, né? Um homem de fibra espiritual. Aquele que não cede por questões qualquer dentro da sua vida. Cuidado que a carne foi preparada para assimilar essas questões e derrubar você. Mas se você entender qual foi o seu chamado diante de Deus, e foi isso que Deus fez, lembre-se que Deus, quando trabalhou na vida de Daniel e de seus amigos, sempre foi trazendo coisas para que ele pudesse suportar, porque eles foram rígidos nos seus posicionamentos. Mas se eles cedessem, eles não iam receber o suporte de Deus. Quando você cede, você vai para a fraqueza e fica difícil receber suporte. Então Deus está falando hoje para que você receba esse novo, essa instrução de vida espiritual. Seja firme, seja resistente nesse mundo, nesses dias. Vai ter armadilhas na área familiar, haverão armadilhas na área sentimental, armadilhas na área de relações, de financeiras, haverão armadilhas que você nem imagina que ele vai fazer para fazer você cair no meio desse caminho. Mas Daniel é uma prova de um homem que tentou, foi uma atrás da outra, querendo não só cair, não, era matá-lo, tirar ele da face da terra. Mas ele se posicionou em Deus da vitória. A gente está falando hoje, ele não ceda, porque eu tenho o melhor para você. Amém. Amém. Se você aqui hoje está sentindo que precisa restabelecer as forças, você está sentindo que está frágil, fraco espiritual, venha, vamos orar por você. Se você está sentindo que precisa de forças para vencer esse mundo difícil, aleluia, eu quero orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique em espírito agora, Deus. Aleluia.